Olá a todos, eu me chamo Fabrício. Eu moro em Goiânia e quero relatar uma experiência que aconteceu com o meu falecido avô. Ele me contou algumas vezes essa história quando eu era pequeno. Essa experiência em si aconteceu em um pequeno município no interior do Maranhão, no ano de 1995. O meu avô vendia pães. Para isso, ele usava uma bicicleta cargueira e, como de rotina, às 5h30 da manhã ele pegava a sua bicicleta, buscava os pães na padaria, colocava-os em uma caixa na garupa da sua bicicleta e ia vender na zona rural em que ele vivia. Era uma zona bem humilde, havia muitas pessoas que preferiam comprar os pães com o meu avô. Muitas pessoas já o aguardavam na porta de suas casas, esperando ele passar para comprarem os pães. Meu avô também vendia os pães à tarde, por volta das 4 horas. Ele passava por alguns lugares para vendê-los, e enquanto ele não estava vendendo os pães, ele cuidava do seu pequeno sítio, e lá ele criava alguns porcos e galinhas. Ele me disse que era a época de quaresma. Geralmente, quando era sexta-feira ou sábado, depois de vender os pães da tarde, ele passava em um bar que havia perto do seu sítio, para tomar uma pinga. O bar que o meu avô frequentava se chamava Bar do Farol Queimado, pois o dono de lá era cego do seu olho direito. Com isso, ele ganhou o apelido de Farol Queimado, e assim o bar ficou conhecido na região. Meu avô chegava lá por volta das 6h30 da tarde, tomava uma pinga, conversava um pouco com o dono do bar e uns papudinhos, e ia embora para sua casa lá para as 7 ou 8 horas da noite. Ele me disse que em uma sexta-feira da época de quaresma, antes dele sair à tarde para vender seus pães, a minha avó lhe disse para ele voltar para casa cedo, pois era a época de quaresma e nessa época coisas não muito boas apareciam por ali. Meu avô disse que não acreditava nessas coisas, mas que iria voltar cedo para casa, pois no outro dia bem cedo ele tinha que vender os seus pães. Ele fez as suas vendas da tarde e disse que deve ter terminado lá para as 6 horas, quando estava quase anoitecendo. Ele foi até o bar do Farol Queimado, mas para sua surpresa, o bar estava fechado naquele dia. Ele ficou confuso e não entendeu o porquê aquele bar estava fechado. Ele bateu na porta da casa ao lado onde o dono do bar morava e sua esposa lhe atendeu. A esposa do dono do bar explicou para o meu avô que o mesmo estava muito doente e não teria condições de abrir o bar naquela sexta-feira. Meu avô resolveu então ir a um outro barzinho que havia um pouco mais distante de onde ele morava, e assim ele fez. Chegando lá, ele tomou algumas bebidas, conversou um pouco e, quando deu 8 horas da noite, ele resolveu voltar para casa. Ele vinha pedalando tranquilamente pela estrada que estava escura. Havia mato dos dois lados daquela estrada. Quando estava quase chegando perto da região onde ele morava, ele desceu da bicicleta e começou a caminhar empurrando a mesma, até para descansar um pouco. Além do mais, ele já estava perto de casa. Meu avô estava chegando perto do bar do Farol Queimado, que ficava no mesmo caminho para a sua residência. Esse bar havia um terraço coberto por um teto feito de palha, e nesse terraço havia uma mesa de sinuca. Meu avô conta que, de longe, ele viu um homem, vestido com roupas pretas e um chapéu preto que cobria quase todo o seu rosto. Ele estava sentado em cima daquela mesa de sinuca e parecia que estava olhando fixamente para o meu avô. Quando o meu avô estava passando praticamente em frente ao bar, aquele homem misterioso chamou o meu avô pelo nome, que se chamava Bartolomeu, e lhe disse: Bartolomeu, um dia eu vou te levar comigo. Meu avô disse que sentiu um arrepio enorme quando escutou aquela voz gutural, chamando ele pelo seu nome, e o meu avô estranhou o fato daquele homem estranho saber o seu nome. Meu avô disse que não conhecia aquele homem e nunca tinha visto ele na região. Logo, o vovô perguntou o seguinte: Deixa de saliência, rapaz. Que tu quer? Quem é tu?
Aquele homem estranho então lhe respondeu: Você pode não me conhecer, mas eu sei bem quem você é, seu desgraçado. Foi nesse momento que aquele homem estranho começou a pegar fogo do nada e o seu corpo ficou totalmente em chamas. Ele se levantou tranquilamente e começou a caminhar na direção do meu avô, dando risadas sinistras. Meu avô ficou com tanto medo que subiu na bicicleta e pedalou o mais rápido que pôde. Ele ficou tão apavorado com aquela cena que não ousou olhar para trás para ver se aquela criatura o estava seguindo. Quando faltava alguns metros para chegar na entrada do seu sítio, ele viu de novo aquela criatura em chamas, só que estava na sua frente, a uns 100 metros, saindo de dentro do matagal. Meu avô ficou mais confuso ainda, pois não conseguia entender como aquela coisa chegou ali tão rápido. Finalmente ele chegou no sítio. Meu avô só jogou a bicicleta no chão e correu para dentro de sua casa. Quando ele chegou, começou a trancar todas as portas e janelas. Minha avó, vendo a euforia dele, perguntou o que estava acontecendo. Então ele contou para minha avó o que tinha visto. Minha avó logo lhe deu uma bronca e lhe disse que não era para ficar andando por aquelas bandas de noite na época de Quaresma. Ela pegou um terço e começou a rezar, e meu avô ficava espiando pelas frestas das janelas, toda hora, para ver se aquela criatura não o havia seguido. Meu avô conta que não conseguiu dormir naquela noite, e ele não saiu às 5h30 da manhã, como fazia sempre, para comprar os pães para revendê-los. Ele ainda estava muito assustado com toda aquela situação. Quando o dia estava claro, ele pegou a sua bicicleta e foi até o bar do Farol Queimado, pois ele pensava que, como aquele terraço tinha teto de palha, poderia ter pegado fogo ou até mesmo provocado um incêndio devido àquele homem estar em chamas. Para sua surpresa, tudo estava intacto. Não havia nenhum vestígio de fogo, nem na mesa de sinuca, nem no teto do bar. Aquele fato mudou a vida do meu avô para sempre. Só depois de um certo tempo é que ele teve coragem para voltar à sua rotina normal, de sair às 5h30 da manhã para vender os seus pães, mas quando dava às 6 horas da tarde, antes de escurecer, ele voltava para casa o mais rápido possível. Em época de Quaresma, aí mesmo que ele não saía para beber, nem mesmo à luz do dia. Meu avô me contava essa história com um olhar muito sério, e eu acredito em sua história, pois a minha avó confirmou também o jeito que ele ficou naquela noite. Infelizmente hoje ele é falecido. Bem, essa é a minha história. Não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou relatando. Cabe a você acreditar ou não. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.